Olá, eu sou a Maga das Mãos e a leitura de hoje é uma leitura de opção para ajudar você que gostaria de saber como lidar com uma pessoa em específico nesse momento. Então pense em alguém o qual você gostaria de forma verdadeira, sincera, saber a maneira que você pode lidar com essa situação, essa relação, essa troca, essa dinâmica nesse momento. É uma leitura rápida, mas tenho certeza que pode auxiliar você. Essas 3 opções de borboletas para que vocês possam escolher, tá? Se for necessário pausar, refletir um pouquinho. Temos como primeira opção a borboleta rosa. Segunda opção, a borboleta azul. E terceira e última opção, a borboleta verde. Pause aí se for importante ou reflita um pouquinho para poder fazer sua escolha. A verde está muito saliente. Vamos lá então começar com quem se conectou com a borboleta rosa, primeira opção. Vamos lá, grupo 1, quem se conectou com a borboleta cor-de-rosa, primeira opção. Como lidar com essa pessoa neste momento? Visualize, né, de forma definida aí qual dinâmica você gostaria de receber essa mensagem do tarô. Grupo 1. Como lidar com essa pessoa nesse momento? Como o grupo 1 pode lidar? Qual o aprendizado? Seis de paus. Não sei se está dando para enxergar. 6 de paus. Como pensar sobre essa situação? Como pensar? 7. Temos já uma sequência aqui. Como agir, grupo 1, com essa pessoa, situação. Roda da fortuna. E o conselho para vocês dessa situação. Conselho grupo 1, borboleta rosa. O Papa. Deixa eu ver no fundo do deck. O Imperador. Imperador. Bom, o que eu noto aqui, grupo 1? É uma situação, uma dinâmica que eu sinto que o universo está modificando, tá? É preciso haver aí uma certa compreensão de pontos de vista, opiniões, divergências, talvez, entre vocês, em prol uma vitória sobre essa situação. Eu vejo que o aprendizado é muito positivo, referente a como vocês se posicionam na vida, como vocês aceitam e reconhecem o merecimento, o mérito de vocês. Aqui, como pensar, a gente tem um 7 de paus que me fala dessa energia de se sentir em proteção, se sentir protegido, confiante de si, das boas novas que estão por vir, do aprendizado, né, com essa pessoa, com essa situação. Pessoa, né? Estamos falando de alguém aqui. E aí a roda da fortuna fala para que vocês tentem fazer ou agir de uma maneira diferente, talvez. Não se retraindo, não se limitando,
não tendo os mesmos tipos de conclusão, pensamento. Aqui no sentido conflituoso, né, da maneira de pensar sobre essa situação, eles com o conselho aqui do Hierofante falar para que vocês tentem se abrir para a ideia de que entre o céu e a terra existem muito mais mistérios do que podemos compreender, tanto sobre nós quanto sobre o outro, e que por isso a maneira de agir precisa estar em confiança com aquilo que vocês sentem que é o melhor para vocês. Que seja não para ganhar algo, para ser hostil ou se permitir pensar de uma maneira até mais dura, talvez com vocês, com o outro, para que haja uma mudança da maneira de ver ou agir sobre essa pessoa. Pense mais em que é normal e importante, talvez, nesse momento, vocês dizerem não, limitarem o espaço, mas isso não precisa ser de uma forma talvez impositiva ou com uma indiferença. É possível trazer isso e fortalecer isso ao universo, ao nosso merecimento, como a gente também pensa sobre nós. Quais são os pensamentos que estão na nossa mente quando se trata dessa pessoa, do quanto a gente pode tirar o nosso brilho, nosso próprio palco ou o nosso caminho, por se sentir paralisado, paralisada sobre a ação do outro, comportamento, a perspectiva, a opinião do outro. O conselho é que vocês usem da questão da espiritualidade de vocês ou do autoconhecimento, da maturidade, para compreender as limitações, tanto nossas quanto das pessoas que estamos lidando. Isso ajuda vocês passarem para uma nova etapa, vocês conseguirem caminhar além do que vocês já caminharam sobre essa pessoa ou pensaram sobre essa situação, essa dinâmica. E isso é como um momento de sorte para que vocês façam e pensem de uma maneira diferente. Porque o aprendizado é sobre se sentir vitorioso, vitoriosa para si, em primeiro lugar. O reconhecimento do outro, ele acontece quando a gente começa a fazer isso por nós. E essa mudança pode desencadear muitas situações positivas para vocês. Inclusive encontrar melhor pessoas, grupos, situações que realmente conectem mais com quem verdadeiramente vocês são e o que vocês acreditam ser capazes de serem esse protagonista, esse personagem principal na história de vocês. Talvez exista sim uma hostilidade da situação dessa pessoa, ou gatilhos que servem como uma dinâmica para vocês utilizarem mais a coerência em aprender e delimitar esses pontos, esses limites mesmos de vocês, sabe? Pode ser que vocês não consigam dizer ou digam de uma forma um pouco hostil ou então de uma autoafirmação que no fundo tem aí, pode haver uma certa insegurança ou alguma crença, alguma restrição, algum método ou tradição na maneira de vocês pensarem que está tudo bem. Só que aqui eles estão falando que a vitória, o reconhecimento do outro,
está a partir do momento em que você reconhece essas questões em você. E não que você dependa disso. Pelo contrário. É uma energia, é um aprendizado sobre fortalecer como você caminha no mundo, como você pode ser e expressar. Como você pode trocar com a energia de inspiração, de movimento, de alcançar aquilo que você deseja, de dar a você esses louros, essa coroa sobre essa situação ou a dinâmica, o aprendizado com esta pessoa. Aqui o Conselho com Hierofante também fala que é um aprendizado, uma dinâmica, né? Que alterou aí sim estruturas de vocês, maneiras, formas. Então pensem que vocês aprenderam sim muito sobre vocês. Talvez aquilo que vocês não querem. Mas o mais importante, aquilo que vocês querem mudar, transformar, alterar. Na própria conduta de vocês, na própria forma de plantar, o que plantar, para colher de fato aquilo que foi plantado. Aqui, o lidar com essa pessoa é lidar às vezes com também a mudança de grupos, de amizades, encontrar aí situações que tenham mais comunicação, sintonia com os assuntos, com os estudos, com a maneira, né, que seja de vocês terem os seus métodos e tradições, pontos de vista. E não se fecharem tanto e não conseguirem dar vazão a essa energia de expressão, de externalização de situações. Guardando isso tudo na mente, se fechando ou se aprisionando em coisas em que talvez não saiba como dizer ou como falar, quando, para essa pessoa. Mas o universo diz que vocês terão boas notícias e reconhecimento através daquilo que foi vivenciado, experienciado. A proteção, os pilares, a estrutura que se fortaleceu na sua mente, com o contato, com a passagem, com a dinâmica com essa pessoa. É isso que eu tenho para vocês, grupo 1. Espero que tenha feito sentido. Uma mensagem de autoconhecimento, terapêutica também. E é sobre nós, sempre, em primeiro lugar, a princípio, o fundamento. Tá bom? Se você gostou, deixa um joinha para ajudar o canal, se inscreve e nos vemos em breve, tá bom? Tchau, tchau. Olá, grupo 2, da borboleta azul. Vamos saber o que o tarô tem para vocês, de como lidar com essa pessoa nesse momento. Estejam aí, né, de forma sincera e genuína a se conectar com essa energia para trazer uma resolução, não a maneira que gostaríamos, mas a mais necessária, a que tem mais sentido para nossa alma, nosso espírito, nosso aprendizado aqui. Grupo de número 2, como lidar com essa pessoa neste momento? Vamos lá, qual que é o aprendizado? Dá pra ver, 5 de ouros. Como pensar? O eremita. Como agir? O louco. Conselho para o grupo 1 sobre essa pessoa. Conselho. Cavaleiro de Paus.
fundo do deck, Rei de Paus. Bom, vamos lá, grupo 2. O que eu vejo aqui para vocês referente a essa energia, essa pessoa? De fato, aqui o aprendizado pode ter sido um pouco mais delicado, né? Aí. Acho que dá pra... Um aprendizado um pouco mais delicado que mexeu muito com medos de vocês. Com questões de, talvez, de abandono, de solitude, de se sentir... de sentir a solidão, a desconexão, talvez, por essa pessoa, ou a dinâmica trouxe esses gatilhos, trouxe também, às vezes, uma energia de apego, de extremo. E o excesso, talvez, de cautela que essa pessoa tenha gerado em vocês, trouxe o aprendizado de uma mudança de chave, de perspectiva. Quando se trata do que vocês podem nutrir aqui, o que vocês têm como potencial, como valoroso, como generosidade. O aprendizado é sobre a escassez, sobre a falta. E essa falta pode ter sido de saúde, financeira, ou de conexão com as coisas ou outras pessoas, por um apego, ou medos, restrições, perdas. Mas se o 5 de ouros é um aprendizado, é um sinal de que compreender isso nos leva ao 6 de ouros, que é a troca. É a construção genuína com pessoas que verdadeiramente estejam solícitas, dispostas a dar e receber, a nos ajudar, a auxiliar. Não buscar razões para se sentir cada vez mais só, cada vez mais em falta, em desconexão. Aqui, essa pessoa trouxe como aprendizado um renascimento para vocês. Sobre o movimento, a confiança, a fé de vocês. Quando a gente fala como pensar com o eremita, é que não há começo, não há fim. Tudo está acontecendo e pode se modificar a qualquer momento. Então toda preocupação, ela é instável, inconstante. Mas a maneira com que lidamos com isso é que faz a sabedoria de melhor caminhar, se autodescobrir. Aqui a gente fala de autodescobertas, né, de ter aprendido muito. Aqui tem uma questão da espiritualidade, da fé, da confiança de vocês, que foi testada, talvez. E uma outra coisa que eu sinto é que vocês tiveram aprendizados, mas que é importante que vocês pensem e enalteçam a maneira de pensar sobre a pessoa como alguém que trouxe uma oportunidade de vocês aprenderem mais sobre solitude ou sobre a própria companhia, ou está possibilitando isso nesse momento. E de repente, se não foi tudo, ou não aconteceu da maneira esperada, ou não se obteve aquilo que era esperado, vocês precisam pensar que o caminho, a jornada é de vocês, é sobre vocês. É sobre o que você constitui e fortalece internamente. Porque as respostas que você quer estão todas dentro de si. E é preciso dar esse passo com confiança, por mais que esteja sem muita clareza ao nosso redor. Mas a nossa essência,
a nossa vontade, a nossa maturidade de ver a vida, de nos perceber, nos dá humildade, nos dá fé, nos conecta. E o Como Agir com o Louco é essa permissão a se dar para si mesmo, para si mesma, de experimentar, de caminhar, de experimentar a leveza, a paz, a liberdade. Abrir mais os braços para receber o que está por vir, por mais que vocês aqui possam estar se sentindo à beira de um abismo. Um lugar que você pode olhar e nem imaginar como sair. Não existe um caminho já construído, uma maneira conhecida. Mas é a sua fé que vai fortalecer e te levar para a resposta que você necessita sobre você e que abre também uma mudança da sua visão e liberdade sobre essa situação pessoa. O conselho com o Cavaleiro de Paus e o louco na maneira de agir você precisa dar o movimento no seu tempo também, a sua maneira. Não estar só numa espera, nessa expectativa do movimento do outro. Quando, como. Essa pessoa pode ser alguém que mexe muito com a estrutura de vocês devido à forma dela de ser, de se comportar. E o tarot fala, solta. Trabalha a energia do desapego aqui, não em prol a um jogo, a uma questão de maturidade, mas com eremita, porque temos essa consciência que não controlamos nada nem ninguém. E quanto mais a gente tenta fazer isso, mais a nossa própria liberdade e vida, paz, harmonia se perde. Pode não parecer fácil, mas o ganho de consciência é o start, é o início de muita coisa, de muita transformação. Se vocês estão sem recursos ou não vendo os aprendizados nesse momento sobre essa pessoa ou situação, compreenda que é uma energia que dá um start aqui, um reset sobre alguma maneira de pensar, de agir de vocês, de criar a dinâmica, de aceitar o tempo só do outro, ou só a dinâmica do outro, ou perceber justamente a consciência das diferenças sobre querer construir ou a maneira de ver algumas questões da vida, formas, maneiras de se movimentar, de viver aqui, não necessariamente de pensar. O eremita, ele, quando está na nossa forma de encarar a situação, a gente sabe o que é bom, o que não é mais, o que fortalece, o que enfraquece a nós, quais são os medos e temores que sabemos que é fonte e fruto daquilo que não podemos controlar. E é sobre essa iluminação, essa observação, reflexão, esse estado de presença aqui, é o que vai fazer vocês estarem confiantes e com fé para dar esses novos passos, descobrir algo novo sobre vocês ou sobre o caminho, a jornada, e perceber um pouquinho mais adiante tudo isso que a gente está falando sobre a dinâmica com essa pessoa. Todo o potencial e o quanto foi bom ter um tempo ou um silêncio para entender às vezes aquele confortável, desconfortável, aquela situação que precisava da confiança para ser feita, para vocês também fazerem e se movimentarem como vocês gostariam, da maneira, da forma, no tempo de vocês. E não mais a depender só da dinâmica, da intensidade do outro. Bom, grupo 2, espero que tenha feito sentido. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal. Muito obrigada pela sua presença, atenção, troca. Se cuidem e nos vemos em breve. Tchau, tchau.
Olá, grupo 3, borboleta verde. Vamos ver o que o tarot tem aqui para direcionar vocês nesse momento a como lidar com essa pessoa. É uma energia de autodirecionamento, tá? De percepção sobre vocês. Que o teor das minhas leituras é essa busca mais da consciência, terapêutico, das possibilidades de agir, pensar diferente, para lidar às vezes com determinadas insatisfações que estão dentro, não fora, né? Leitura aqui do grupo 3, da borboleta verde. Como lidar com essa pessoa da qual eles estão pensando aí, querendo, desejando saber. Grupo 3, qual aprendizado que essa pessoa traz? Rei de paus. Como pensar? Três de paus, rei de paus, 3 de paus. Como agir? Espero que não voe. Hoje tá um ventinho, uma brisa por embaixo. Como agir? Carta do diabo. O conselho. Saíram duas juntinhas aqui. O as de ouros e o 9 de paus como conselho para vocês dessa situação, dessa dinâmica. Vamos ver aqui no fundo do deck. Dois de ouros. Vamos lá. Grupo 3. Bom, grupo 3, o que eu sinto aqui para falar para vocês? Vamos começar a dizer que o aprendizado dessa dinâmica é muito sobre um comportamento, um aspecto em vocês, sobre vocês. Talvez a maneira como vocês lidam com algumas situações ou dinâmicas que aflorem de uma maneira maior devido a essa pessoa, porque é como se houvesse em algum grau, em algum aspecto de vocês, a ideia ou o pensamento de que vocês precisam se defender, ou que é preciso se posicionar para que essa pessoa não venha ferir aquilo que vocês acreditam de quem vocês são, como vocês são. Eu vejo uma busca aqui sobre alguma oportunidade, algo novo para vocês, alguma colheita. Só que vocês sentem que precisam se defender ou defender isso que vocês querem sobre a energia dessa pessoa. Talvez porque vocês tenham de fato visualizado, visto no outro, na outra, falando como pessoa, uma energia muito conquistadora, muito determinada, talvez desenvolveu ainda mais esse aspecto que vocês também traziam com vocês, ensinou a vocês a terem foco sobre algo, a se liderarem sobre algo que é favorável para vocês, para a autoestima, para o poder, para a autoridade de vocês.
E aqui quando a gente fala como pensar, é que talvez exista uma fase, um momento em que vocês estão para caminhar, trilhar passos que agora precisam depender mais dessa autoconfiança de vocês, dessa liderança, estarem à frente e não esperando, se condicionando, se restringindo, se sentindo aprisionados, aprisionadas a um sentimento ou a culpa pela falta dele, desse sentimento, dessa conexão. Talvez vocês precisem sim defender um propósito, algo que vocês queiram, mas principalmente de vocês mesmos, porque a gente precisa pensar que talvez essa pessoa, ela ative ou ativou, ensinou coisas para vocês que foram muito intensas, muito que até podem ter queimado vocês, né, no sentido do fogo aqui, de ter machucado talvez. E essas feridas, essas cicatrizes, elas deixaram vocês muito em um polo, em excessos, em polos de apego excessivo, de domínio, um aspecto às vezes mais da paixão, do carnal. E o conselho é que vocês defendam aquilo que é construtivo, que traz para vocês um resultado e fortaleça a segurança, as estruturas de vocês, a solidez, uma energia mais fixa, uma oportunidade, um caminho, uma meta, um objetivo, uma colheita, da qual vocês utilizem para focar, para dar ênfase, para colocar esse fogo, toda essa intenção ou esse desejo talvez que essa pessoa desperte, ou essa motivação, essa chama, esse entusiasmo, essa aventura. Essa pessoa pode ter ensinado vocês, ou a situação, né, porque é a situação, a dinâmica que ensina, a compreenderem mais aquilo que aprisiona o lado de vocês mais aventureiro, mais solto, mais confiante de estar à frente ou de liderar uma situação, liderar a si, quando o olhar ao redor ou a espera de apoio e de situações não acontecem, e você precisa estar com a sua visão, a sua audácia, a sua motivação e empenho a isso que você quer, essa mudança, essa conquista, esse novo, essa transformação, essa mudança de compreensão sobre o que realmente você quer e a maneira talvez como você estava agindo no sentido restrito, temendo talvez o perder, talvez temendo a dissolução, o seguir os seus passos, o utilizar, canalizar e focar essa aventura referente a uma vontade, a um desejo que vocês vêm de construir algo para vocês, ou algo único, algo próprio, é algo que é importante para vocês. Talvez seja uma situação que saia dos excessos, de uma dinâmica de muita intensidade, de muito fogo, né, vamos dizer assim, e entre para uma perspectiva que vocês querem algo que seja mais... Como eu posso dizer isso? Eu acho que vocês estão procurando situações que exista uma dinâmica
uma colaboração, ou então uma responsabilidade de ambas as partes, sabe? De uma energia de acordos que sejam responsáveis, que sejam produtivos, férteis, confiáveis, estruturados, e que tá tudo bem. Aqui o agir, às vezes pode ser sentir ou aceitar, acolher o quanto essa situação, pessoa, cria uma teia, ou criou uma teia, ou uma energia de estar acorrentado, de uma sensação de estar preso, ou do medo de perder, ou do que será dessa dinâmica, como será isso. Mas o que vocês têm que pensar é que o objetivo que vocês querem, a coragem que vocês necessitam para mudar, isso vai acontecer. E é preciso que vocês tenham um foco, um objetivo, um tempo também para com vocês mesmos, para olhar o próprio horizonte de vocês, as perspectivas a longo prazo de vocês. Defenda isso que você pode estar descobrindo ou querendo, aceitando, acolhendo mesmo, que você está percebendo que quer. Enfim. Espero ter feito sentido, grupo 3. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Muito obrigada por estar aqui, por sua confiança, atenção. E nos vemos em breve, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau.